Meu nome é Renan Xavier, eu faço dupla com Eric Oliveira e o nosso tema é intitulado por Análise dos Resultados do Processamento de Dados através da RBMC e do PPP, um estudo de caso em Porto Seguro, na Bahia. Ou seja, o nosso trabalho ele consiste em realizar o ajustamento de 2 pontos de base através da RBMC e do PPP e, em seguida, fazer um comparativo dos resultados. Em 2008, Mônico já dizia que quando se realiza um levantamento utilizando o sistema GNSS, é fundamental que se estabeleça previamente uma precisão adequada para o seu projeto. Essa precisão, ela pode variar, mas, na maioria dos casos, é imprescindível que as coordenadas do ponto base do levantamento sejam corrigidas para que o rigor dos valores fixados seja atingido. Para efetuar essas correções, existem 2 métodos bastante práticos, que são os mais comuns utilizados, que é através da RBMC, a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, e o PPP, que é o posicionamento por ponto preciso. Nesse trabalho, iremos realizar o ajustamento utilizando os 2 métodos e posteriormente analisar os resultados encontrados. Mas o que vem a ser a RBMC? A RBMC é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Ela consiste em um conjunto de receptores, também chamados de estações de referência, que possuem alta capacidade para rastrear satélites de forma contínua. Os receptores da RBMC possuem alta precisão e alto desempenho, sendo que suas observações para a determinação de coordenadas são disponibilizados em arquivos diários ou em tempo real. O IBGE, juntamente com o seu Departamento de Geodésia, estabeleceu a RBMC em 1996, com a instalação das estações de referência em Curitiba e Presidente Prudente. A RBMC foi a primeira rede estabelecida na América do Sul com o objetivo de materializar a estrutura geodésica no Brasil e servir de ligação com as redes geodésicas internacionais. Em 2016, a RBMC já passava a operar com 131 estações de referência e destas, 99 possuíam serviços de posicionamento em tempo real em todos os estados e território nacional. Para a implantação e manutenção dessas estações, o IBGE conta com o apoio de várias instituições governamentais e de ensino, como, por exemplo, podemos citar a Codevasp, Condé, Embrapa, FAB, FUNAI, INCRA, INEMA, INPE, USP, Petrobras, entre outras. No site do IBGE é possível visualizar as estações de referência dispostas nos estados brasileiros. Por exemplo, de verde, podemos identificar as estações operantes, de cinza as inativas, em laranja as estações em estado de advertência e em vermelho as estações inoperantes, sem dados disponíveis há mais de 6 dias. A nossa área de estudo é... Nesse trabalho, iremos realizar o ajustamento utilizando os 2 métodos. Enquanto a RBMC é formada... Volte, que eu vou... Ah, tá. Né. Vou deixar de novo. Enquanto a RBMC é formada por uma rede de estações geodésicas dispostas pelo território brasileiro, que permite ao usuário realizar o ajustamento das informações coletadas em campo, o PPP, posicionamento por ponto preciso, consiste em um método de ajustamento 100% online e gratuito, criado pela Divisão de Pesquisa Geodésica de Recursos Naturais do Canadá para pós-processamento de dados de GNSS, possibilitando a obtenção de coordenadas seguras no sistema SIRGAS 2000.
Para isso, basta o usuário inserir algumas informações referentes ao rastreio do ponto de base no site do IBGE e em seguida um relatório de ajustamento com as coordenadas corrigidas é gerado. Vale lembrar que essa correção está associada às órbitas do satélite, ao relógio, à ionosfera, entre outros. No que se refere às órbitas, o PPP ele utiliza as órbitas finais, rápidas e ultra-rápidas, assim como a RBMC, onde é possível inserir as informações das efemérides. Isso possibilita uma correção, um melhoramento do ponto de base que foi rastreado pelo usuário. Essa precisão ela possui um valor associado, sendo disponibilizado em um momento específico após o rastreio dos dados. Ou seja, quanto maior o delay, o intervalo de tempo entre o processamento e o rastreio, melhor será a qualidade do ajustamento dos dados. A nossa área de estudo é uma localidade conhecida como cidade histórica, situada no município de Porto Seguro. A escolha da área se justifica pela necessidade da criação de um projeto de drenagem e pavimentação em uma das ruas da localidade. Para a realização do projeto, seguimos as seguintes etapas metodológicas. Primeiro, fizemos o reconhecimento da área, onde foi possível listar os possíveis locais para instalação do equipamento e rastreio dos pontos de base. Em seguida, escolhemos os pontos de rastreio. O critério para a escolha desses pontos foi escolher locais onde tivesse o mínimo de presença de árvores e edificações, pois já vimos no decorrer das aulas que a presença desses elementos podem contribuir para a obtenção de resultados não tão eficientes. Em seguida, realizamos a mensuração da distância entre a RBMC mais próxima e a área de estudo. Essa mensuração foi realizada no software QGIS e também no Google Earth, realizando o comparativo entre as distâncias. Como a nossa distância ficou aproximadamente em 150 km, de acordo com a norma técnica, acima de 100 km do ponto de base e a estação RBMC, recomenda-se 4 horas de rastreio. E foi o que realizamos. Após o rastreio, fizemos o processamento pelo método PPP, das coordenadas de base. Em seguida, fizemos o download da base RBMC mais próxima da área de estudo, que fica situada no município de Teixeira de Freitas, chamada de BATF. Depois processamos no PPP a RBMC. Feito isso, foi realizado a análise dos dados no software TopContours. Em seguida, realizamos a plotagem dos dados no software QGIS, onde foi possível comparar as coordenadas obtidas pelo método PPP e a processada no TopContours. E logo em seguida iremos apresentar os resultados. Boa tarde a todos. Nessa imagem nós podemos verificar a tabela 3 e 4. Essas tabelas são as tabelas que têm a questão da estimativa de precisão pelo posicionamento por PPP. É possível verificar que quanto maior o tempo de rastreio, maior é a sua precisão. E dentro dessa mesma tabela, você pode verificar que a tabela número 4, que para a nossa situação especificamente, ela indica que a partir de 100 km, qualquer ponto levantado, a partir de 100 km da base, de qualquer base da RMC, ela deve ser obrigatoriamente feito um levantamento de no mínimo 4 horas. E aí que entra o detalhe. A questão do levantamento de 4 horas, 5 horas, 6 horas, o tempo que for, ele especificamente não consegue gerar uma questão da precisão, o que se tem uma estimativa. Por quê? O que é que acontece? Digamos que seja feito um levantamento dentro de uma caverna. Todo mundo sabe que automaticamente o satélite não vai conseguir fazer o rastreamento. Digamos que consiga pegar um ponto ou no caminho, enfim, ou debaixo de várias árvores, consiga pegar alguns pontos com a geometria bem ruim. Então, você vai atender a questão do tempo mínimo de rastreamento, porém você não vai ter uma precisão realmente dentro daquilo do que esperado. Independente do tipo de aparelho que você utilizar, tipo de frequência. Então o que acontece? Essa situação, ela não acaba sendo uma questão muito específica. Porque o que é que de fato é necessário? O que é que é de fato interessante para um rastreio? Além da questão do sigma, o que é interessante é saber qual é o erro, realmente o erro aproximado, ali, o erro indicado. Seja ele em X, Y ou Z. E aqui exatamente aquilo que nós sempre consideramos como base, né? A norma do INCA, ela utiliza essa tabela, exatamente que essa tabela é aquela que indica qual é
realmente qual é a precisão específica. Você vê que ela, além da questão de pelo menos 50 centímetros de precisão para pontos como para vértices em ponto ou marco, também tem a questão do tipo de solução. Porque não adianta você ter uma precisão menor que 0,5 metros e não ter uma solução de ambiguidade que não seja fixa. Em algumas situações, ele aceita como flutuante. Você pode verificar que a partir de 100 km, desculpa, entre 20 a 10 km, 100 a 50 a 500 km e 500 a 1000 km, ele aceita uma frequência de L1 e L2 e pode ser flutuante. Então, o que acontece? Você pode verificar que existe sempre uma imprecisão. O que vai acontecer? Essa questão da distância da linha de base para o ponto que você está fazendo no rastreio, ela sempre vai gerar realmente uma ambiguidade. Você não tem uma certeza dessa precisão. E o que acontece? Exatamente esse é o nosso trabalho. O objetivo foi fazer essa comparação entre o ponto de PPP e o ponto utilizando a tecnologia de um software, né, para fazer o processamento. E aqui você consegue identificar que foi o nosso primeiro ponto, onde nós temos as informações. O nosso aparelho utilizado foi um GNSS L1L2, aqui ele identifica como L3, e o modelo dele, a marca, é a CHC X900. E aí o que acontece? O IBGE não tem essa informação dessa antena específica. Porém, a própria CHC, junto com a empresa CPE, ela repassa a informação que deve ser utilizada na antena a IG4 None, onde lá tem os dados com relação ao raio da L1, o raio a distância da L1, a distância da L2 e o raio de circunferência da antena, onde esses dados são necessários para que se possa fazer o real correção dos dados do rastreio desse GPS, desse GNSS. Verifica-se também a questão aqui que está com relação à antena. Desculpa, a relação do ângulo de elevação. Como indicado, ele na verdade é de 15 graus. Porém, como foi feito esse rastreamento e pra gente aqui ele já vem configurado, acabou se utilizando sim uma massa de elevação de 10 graus. Como essa questão da massa de elevação está muito ligado à questão de edificações, então foi perdurado. E teria sim uma melhor solução, em lógica, pelo menos teria sido uma melhor solução, se utilizássemos uma elevação de 15 graus. Porém, a norma ela indica que você pode utilizar de 10 a 15 graus. Aqui tem as coordenadas também, ainda da base 01. Como agora o próprio sistema do IBGE foi atualizado, ele já não leva mais a questão da altitude ortométrica, né? Ele agora considera a altitude normal, ele gera também as conversões e a incerteza. E a partir de hoje, a partir do processo que foi feita essa atualização, quando é feito algum tipo de levantamento para engenharia, para projeto de engenharia, como se usa de uma forma geral para drenagem, sempre se utiliza a questão da altitude ortométrica, nós iremos então, a partir de hoje, utilizar a altitude normal. Lembrando também que lá no IBGE você consegue fazer o cálculo de cada coordenada e fazer esse processo. Porém, nesse caso não é necessário que você já tenha essa altitude, já é lidado essa altitude e as coordenadas tanto geográficas como em UTM para o ponto específico. E até você consegue verificar também que o próprio IBGE, ele orienta a questão da precisão. Então, a partir de uma hora, ele consegue gerar uma precisão dentro de uma. Isso for uma frequência, for dupla frequência, já outra precisão. Tanto no processo planimétrico e altimétrico. Então, quanto maior o tempo, maior a precisão. Porém, isso não garante uma real precisão, porque você teria que fazer exatamente você tem que ter uma base para poder fazer essa conferência. E é exatamente o que vamos fazer aqui, fazer uma comparação. Aqui já são os dados, o histograma relacionado à coleta dos dados para esse ponto, tanto na latitude quanto na longitude. Os resultados encontrados, especificamente para o ponto IBGE. Aqui é o ponto 2, que segue a mesma questão, utilizando o modelo de antena IGA e G4 None, a frequência L1 e L2. Tem também a altura, utilizando o mesmo tipo de ângulo de elevação, mesma massa de elevação. As informações relacionadas ao pseudo-distância, os resíduos, né? Segue exatamente a mesma questão da altitude normal, os dados, esses dados com relação ao tempo, eles são padrão. Então o IBGE sempre orienta essa questão, sempre passa essa informação com relação a mais tempo. Quanto mais tempo, maior a precisão. Na anterior não mostrei a questão do sigma. Você consegue identificar que existe um sigma para tanto longitude quanto latitude e também para altitude geométrica. O que acontece? Esse sigma, ele não é o erro, não é a precisão. O sigma é exatamente a diferença que se encontrou com relação aos pontos. Então a variação dos pontos foi entre 0,010 metros. Porém, não quer dizer que você está dentro do ponto correto, dentro daquilo que é mais próximo possível. Porque é possível você conseguir pegar vários pontos no local errado, teoricamente aquilo que não é exatamente o ponto, e no final tem um excelente sigma, mas não está preciso. Que é a questão que a gente sempre utiliza, com a relação entre acurácia e precisão. A mesma coisa, a questão do histograma com relação à latitude e à longitude, a sua correlação, que é o desvio padrão, né? Pronto. Aqui já são os resultados referentes à base de Teixeira de Freitas. Como o colega ainda falou, nós fizemos o download dessa base e pegamos os dados brutos dela e depois fizemos exatamente o mesmo processo foi o mesmo processamento desses dados. Diferente do anterior, ela já tem uma antena específica onde o próprio sistema já reconhece. Então não foi feito nenhum tipo de alteração. E você pode verificar que o ângulo de elevação, nesse caso, também está em 10. Então a própria RBMC de lá utiliza uma massa de elevação em 10. A mesma frequência, a mesma unidade de frequência, L1 e L2. O que vai mudar aqui basicamente é a altura da antena, que na verdade ela está em 0,010 metros. Segue o mesmo padrão de resíduos e informações. A mesma correlação, altitude normal, ela já corrigida com a atual situação do IBGE.
as coordenadas que devem ser utilizadas e o mesmo processo tabela. A tabela é única para todos. Por isso que não é tão interessante essa tabela, porque nós sabemos que em campo tudo vai ser modificado. O que acontece? Você verifica que tem árvores, que tem uma densidade maior, que tem prédios, que está chovendo, que existe algum tipo de impedimento na atmosfera, por qualquer motivo que seja. Até a questão do sol também, a posição do sol. Existe uma série de detalhes que percebe que há uma diferença que ocorre com relação a isso. Realmente a precisão que vai ser esperada. A mesma correlação do histograma do desvio, né, com relação à latitude e longitude, o desvio padrão geral, correlacionado aos dois. E aqui fazemos exatamente a relação. O que acontece? Utilizando o tópico contus, foi feito, então, foi colocado os dois pontos, que foram esses dois pontos lá, que foram apresentados no início do trabalho. Esses dois pontos foram feito o processamento desses dois pontos, utilizando a base de Teixeira de Freitas. Então, o que acontece? Colocamos a base de Teixeira de Freitas já corrigida ela, adicionada a ela e feita a correção dessa base, utilizando aquela base do IPP, do IBGE, e os outros dois pontos ser colocado ele de forma separada, onde vai ser feito esse processamento. Nesse momento, quando foi feito o processamento desses pontos, ainda não havia, mesmo 10 dias depois, ainda não tinha os dados com relação a efemérides. É possível de haver uma alteração posteriormente, mas como nossos pontos foram coletados antes, nós não temos esses dados para poder fazer. Então, elas não foram corrigidas com as efemérides precisas. Nessa imagem, nós conseguimos identificar, onde é que eu te falei, que com relação ao tipo de controle, para a base, que é colocado em ambos, e as outras não são colocadas em nenhum tipo de controle, apenas adicionado o tipo de antena, já com a correção. E o que acontece? Exatamente depois desse processo, você pode ver que assim que é feito o processamento, a tipo de solução dos dois pontos fica em fixo e pista larga. O que isso quer dizer? Fixa, que realmente fixou os dados, porém, ele verifica que existe uma diferença muito grande da base, que dá quase 150 km. E isso acaba criando uma certa complicação com relação a isso, porque nós não temos uma base própria para poder fazer essa correção. Então não temos como fazer uma rede puxada mais próxima dos pontos. Inclusive, você verifica que a órbita está com radiodifusão, ela não está com as efemérides precisas. Aqui, exatamente, os resultados. Você verifica que existe uma diferença entre os pontos. Aqui é a distância da base, que equivale a 150 km aproximadamente, utilizando o plano cartesiano. Aqui é a diferença da base. Lembrando que esses dados aqui, nós fizemos esse plot aqui no próprio QGIS. Então você consegue ver a diferença dos pontos. Essa diferença aqui nós vamos fazer um cálculo também e vamos apresentar. A diferença está nos dois pontos. Apesar de aparentemente ter uma diferença pequena visualmente, mas uma diferença significativa. E essa diferença exatamente nesse ponto é de 0,393. São quase 40 centímetros de precisão. Lembrando que o erro, no caso para o INCRA, se você for considerar como um INCRA, é de no máximo 0,5 metros. Isso ele está considerando a relação de um levantamento georreferenciado de uma gleba, de um lote, de um imóvel rural. E é uma área bem grande. Mas se você considerar esse erro, nem esse erro, mas esse deslocamento que ocorre para um sistema de engenharia, onde você vai fazer uma locação, uma diferença de meio metro, ele é uma diferença muito grande. E esse um dos grandes problemas que acontece. Nós trabalhamos aqui na área, no setor de engenharia, essa parte de topografia e toda a parte de construção, de estrada, de rodovia e drenagem também. Você vê que uma diferença de meio metro para o processo de drenagem é uma diferença muito grande. Lembrando que se for uma questão de altimetria, essa diferença é maior. Porque sempre a altimetria vai ter um erro maior do que o erro planimétrico. Então o que acontece? Se você faz uma locação em campo de uma calçada, por exemplo, e tem uma diferença de meio metro de um projeto para o outro, você está plotando praticamente uma outra calçada. Você está aumentando ou diminuindo ela. Ou vamos pensar que vamos fazer agora um hospital. Essa é a alocação do limite do hospital. Então, meio metro para dentro ou para fora, você ou diminui o passeio ou você aumenta. E acaba fazendo um deslocamento de toda a edificação. Isso vai ser criado um problema muito grande. Aqui são os resultados, onde vamos ver aqui a diferença dos dados, né, com relação ao tipo de coordenada, a precisão. Você verifica que no processo do Top Contours, eu de fato consigo gerar uma precisão, que é a precisão do próprio programa que ele indica pra gente. Que aqui a precisão, você verifica que tem a precisão norte, que a precisão RMS, 0,018, a S 0,026, a vertical em 0,05. Você vê que a precisão altimétrica ela é sempre maior, ela é sempre menor, então existe sempre um erro maior dentro desse processo. E aqui tem os dados com relação ao tipo de solução. Conclusão, o que acontece? O que é que nós verificamos? Para que se possa de fato fazer um trabalho unificado dentro de processo de engenharia, lembrando que a maioria das prefeituras de interior e outros lugares, elas são sempre uma distância maior do que 100 km. Não vou dizer todas, mas uma boa parte delas tem uma diferença grande de 100 km para a base. Então, se você pegar esse erro daí e fizer uma comparação, teoricamente teríamos uma série de problemas com relação à locação, com relação ao levantamento de fato, ao serviço prestado. Então, cada metodologia utilizada acaba gerando um produto diferente. O que acontece? O que acontece é que deveria ser, de fato, os órgãos específicos normatizarem essa situação. Por exemplo, o que é que nós entendemos? Que todas as áreas, todos os pontos levantados que forem superior a 100 km, obrigatoriamente você precisaria levantar uma base e ter o rover. Porém, todos sabemos que trabalhamos em campo, sabemos que a maior parte utiliza sempre o rover somente, ou uma base nos pontos. Então, sempre é levantado, apoiado apenas com um ponto. Então, a partir do momento que você tem um padrão, onde todos utilizam sempre a base e o rover, por mais que exista uma precisão, existe um erro de precisão, eles estarão todos alinhados, não haveria mais esse deslocamento. Porque a metodologia para todos seria iguais. Então, no meu projeto, não seria diferente do projeto de outra pessoa. Porque o padrão metodológico para fazer o levantamento desses dados seriam sempre os mesmos.
ou se utiliza um padrão sempre com questão do base e hover, ou pelo PP. Porém, se você considerar que existe levantamento onde precisa de 100 pontos, por exemplo, então aí seria meio incondicional você utilizar sempre o PPP. Porque, teoricamente, por exemplo, no nosso caso, teremos que levantar 4 horas para cada ponto. O que isso seria meio complicado. Se pegar 100 pontos para arredondar, seriam 400 horas de rastreio. Seria desnecessário. Sendo que você pode considerar isso apenas com um levantamento de uma base de 4 horas e os demais a partir de 20 minutos da mesma situação. E, de fato, você conseguiria fazer, então, esse processamento desses dados junto ao programa com top, com tools ou outro e fazer e identificar qual é o erro que tem naquele processo. Identificar se, de fato, aquele erro apresentado, ele justifica a sua necessidade do levantamento. Um abraço a todos. Algumas dúvidas?